Fala, mané, hoje eu venho trazer um assunto mais leve, mais tranquilo, entre aspas, né, mas dentro aí de um personagem que acabou repercutindo muito esses dias aí, com suas pronúncias, suas briguinhas no X, né, principalmente a briga dele com Nicolas Ferreira. Eu tava vendo alguns outros vídeos também pelo YouTube, e uma conclusão que eu vi que todos chegaram é que o Whindersson Nunes, cara, não tá muito bem de cabeça mesmo não, porque o cara realmente, esses últimos dias aí tá na internet caçando briga com qualquer pessoa, não importa se a pessoa é famosa, pode ser um internauta ali anônimo, qualquer pessoa, ele tá ali respondendo, tá arrumando treta, o cara tá afim de treta. Então, já que eu falei o nome dele, é sobre ele mesmo que a gente vai ver um vídeo aqui do canal Logos, se eu não me engano é Logos, né? Ele traz alguns vídeos bem interessantes lá, eu nunca reagi a nenhum vídeo dele aqui no canal, e quero reagir aqui com você, um vídeo onde ele te intitula como A Queda Vergonhosa de Whindersson Nunes, né? Então, fiquei bem curioso pra assistir aqui com você e ver o que a gente tira aí desse vídeo, né? Pra ver realmente se o Whindersson Nunes tá tendo uma queda vergonhosa, né? Quero assistir aqui com você porque eu quero saber sua opinião. Então, já no começo do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, seja bem-vindo e vamos lá. 13 de setembro de 2025. Esse foi o exato momento da queda vergonhosa e humilhante de Whindersson Nunes. A data onde o fim do maior influenciador do Brasil começou. Isso não é mais um vídeo falando só da discussão dele com Nicolas Ferreira. Esse é um vídeo sobre o fundo do poço de um homem, sobre as maiores vergonhas e tristezas que você pode passar, mesmo tendo um patrimônio de mais de 300 milhões de reais. Caralho, coisa pra caramba, hein? Esse é um vídeo sobre a degradação mental de uma pessoa que um dia foi ídolo de milhões de pessoas. O Whindersson Nunes tomou mais um... Esse cara aqui é não sei o que, Vergara, né? Alguma coisa assim. Cara, esse cara é uma vergonha pra mim, tá? Eu acompanhava ele há muitos anos atrás, assisti uns vídeos dele que eu achava ele engraçado, né? Mas quando veio o político, meu brother, esse cara aqui, ó, simplesmente virou um minion e... é uma vergonha, sério, é uma vergonha. Uma surra, pessoal. O bicho que gosta de apanhar, né? O que mais te irrita? Me irrita? É. Não passei muito tempo sem me irritar com nada, mas hoje eu acho que alguma coisa relacionada ao meu filho, entendeu? Que a galera... Um homem que nasceu pra ser um bosta, pra sempre será um bosta. O Whindersson Nunes é um bosta. Esses foram só alguns dos vários E esse ali é o líder do MBL, que é, cara... Caraca, a política do Brasil tá complicada, viu, galera? Não tem lado bom não, viu? Uma época eu achei que MBL era bom, nós estamos vendo que não. Achávamos que Bolsonaro seria uma opção boa, vimos que não. Tá difícil, hein? E a direita que votou na PEC da blindagem com força, cara. Eita, mané. comentários criticando o cara, todos querendo expressar uma única coisa: indignação pelo que uma das maiores celebridades do Brasil se tornou. Pra muitos, um mimizento que só sabe fazer lacraçãozinha no Twitter perdeu a graça e ainda assume que é corno manso. Mas pra mostrar o que é verdade ou mentira nessa história, você precisa entender como a ascensão e queda aconteceram. Parte 1. Whindersson Nunes, o pobre menino rico. Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar se eu fizer só aquilo o ano inteiro. Trabalhar com publicidade do meu Instagram, vender publicidade, fazer ela bem feito, enxugar o custo e tudo mais e tal. Eu vou tirar ali no ano 20 milhões. O maior youtuber que o Brasil já teve. Não só em números, mas em representatividade. O cara saiu lá do interior do Piauí, sem a ajuda de ninguém. Contava que muitas vezes passava até fome. Com seu puro esforço e talento, conseguiu mudar de vida. Recentemente, ele relatava que fazia facilmente 20 milhões de reais por ano só com seu Instagram. Dinheiro e fama não faltavam nem que ele quisesse. É de fato o Whindersson Nunes, cara, que eu já falei, pra mim, até pouco tempo atrás, ele seria um dos poucos youtubers, né, que cresceram aí na comédia, tanto como na comédia em si, como youtuber também, influencer e tudo, que merecia realmente sua fama, cara. Mas de uns tempos pra cá, o cara simplesmente... Cara, não sei, cara, é porque parece que quando a pessoa ganha muito dinheiro e passa por tanta coisa que ele já passou, a pessoa simplesmente abre uma porta, assim, do foda-se, né, e começa a fazer um monte de merda, né? Não acho que se justifica, né? Mas parece que ele tá nesse caminho, né? Ele abriu essa porta do foda-se, tá metendo louco aí na internet com o que dá, né? Na minha opinião, é um cara que provavelmente não sente que tem amigos realmente confiáveis próximo a ele, que as mulheres talvez não estejam com ele por causa dele, sim, por causa da fama e dinheiro dele. Mas, infelizmente, aparentemente, isso que ele trouxe pra ele, né, cara? É um cara que nem aqui, ó, passo, ele faz 20 milhões ao ano. É dinheiro pra caramba, cara. E, simplesmente, ele chegou num limbo, que é o limbo aí, que eu falo que é o limbo da fama, onde não importa quanto mais famoso você for, acaba sendo pior, né? Se você não tiver já construído ali realmente uma amizade, pessoas realmente de confiança pra estar junto contigo ali desde o começo mesmo, ali desde quando você não tinha nada, depois que você já tem tudo, é muito difícil você conseguir isso aí. Mas em relação à mulher, eu creio que é o que ele atraiu pra ele, né? Ele atraiu pra ele exatamente isso aí. É umas mulheres muito... Não que ele não tenha condições de pegar as mulheres muito bonitas, mas eu falo assim, parece que as
as mulheres que ele escolheu, esses dias eu não mostrei aqui no Twitter, no último vídeo que eu mostrei pra vocês no Twitter, ele mostrando o rabo de uma mulher lá com ele na cama, depois ele vai no Instagram dele lá, eu vi a foto da mulher deitada no sofá, ele mostrando a mulher, é isso que ele escolheu, cara, entendeu? Aí vai saber se a mulher tá com ele por ele, ou pela fama dele, ou pelo dinheiro dele, não dá pra saber hoje em dia mais, né? O pior é que o Whindersson tinha faca e o queijo na mão pra se tornar aquele grande filho da que quando vira famoso, começa a divulgar a casa de apostas, empurra golpe nos seguidores só pra sugar cada centavo. Cara, isso é verdade, tá? E aí eu tenho certeza que eu nunca vi ele divulgando nada disso aí. É verdade. Dos fãs. Mas infelizmente ele resolveu ser o cara bonzinho. Por mais contraditório que pareça, você vai entender como esse foi o grande erro que fez ele ser humilhado da pior forma possível. Isso porque o Whindersson era genuinamente bom. Em 2018, por exemplo, ele pagou 14 mil reais para financiar uma prótese de uma professora que perdeu o braço em um acidente. Pagou a viagem de uma fã para tratar uma doença lá na Itália. Pagou 25 mil reais para ajudar uma estudante que sofre de paralisia cerebral. Fundação Lar de Maria, casa que ajuda no tratamento de crianças com câncer, recebeu R$1 milhão em doações do influenciador, entre diversas outras atitudes que passaram por debaixo dos panos sem que ninguém soubesse. Eu falei isso também no meu último vídeo, né, sobre ele lá, quando fui falar da treta dele com o Nicolas, que realmente, cara, sobre essa questão aí não tem o que dizer, né? Realmente é um cara que ajuda muita gente. É que nem eu falei, ele ajuda com dinheiro, né? Mas eu acho que nesse momento ele conseguiria ajudar muito mais com sua influência, né? Com suas palavras, realmente trazendo um alerta para as pessoas, né? Educando as pessoas politicamente também, né? Já que ele gosta de ficar metendo pitaca aí, dando críticas em relação à política. Ele deveria educar, velho, os seus seguidores, a população, falar aí sobre o PEC da blindagem, falar sobre o que as pessoas estavam falando ali sobre o falecimento lá, o assassinato do Charlie Kirk, né? Enfim, outras coisas. É muita coisa que daria pra ele falar e o cara não usa essa fama dele que ele tem hoje para realmente falar algo de importante para os seus seguidores que realmente poderia ajudar eles muito mais nesse momento do que dinheiro. Whindersson, um pobre menino rico, um cara humilde, saiu da pobreza, não deixou a ganância falar mais alto, somava mais de 120 milhões de seguidores nas redes e ainda ajudava as pessoas. Acima de tudo, ele trabalhava trazendo a alegria para as pessoas, fazendo elas rirem. Como uma história tão linda, como um coração tão grande, poderia passar pela queda mais humilhante e vergonhosa que a internet já viu. Parte 2. A humilhação do fundo do poço. Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, eu juro pelo que, como isso aqui é uma madeira, como isso aqui é um sofá, que quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, tava tudo escuro já. E eu me deparava, assim, tipo... Com a mesma coisa. Cara, eu fumei 3 maços. O quê? Uma pilha de cigarro, assim. Aí eu falei assim, cara, não tô legal, não. Cara, isso aí é que nem eu falei agora. Isso aí é o fundo em que a pessoa chega quando realmente ela não tem ninguém ao lado dela. De fato, assim, aquela pessoa quando olha pro lado assim e fala assim, pô, eu não tenho ninguém do meu lado aqui que realmente eu confio que esteja aqui por mim, né? Por mim. Por eu ser eu. Esquecendo fama, esquecendo qualquer coisa. A pessoa vive assim sozinha e se mete... Ou então, às vezes, a pessoa que tá do lado dele é exatamente a pessoa que leva ele pra esse caminho, né? Você chegou ao ponto de querer se machucar, assim? Com certeza. Com muita certeza. Com toda certeza. Várias vezes. Eu fiz um tratamento psiquiátrico, assim, de fazer um retiro. Falar assim, ó, doutor, tô pensando isso e aquilo e não tô gostando, não. O Whindersson e uma menina começaram um relacionamento. Se apaixonaram. Luísa Sonza. Se aproximaram, se amaram e se casaram. O Whindersson com 23 anos e essa menina chamada Luísa Sonza com 19 anos. Pouco tempo depois, a menina, então desconhecida, passa a ser a Luísa Sonza. Ganha fama, ganha um dinheirinho, ganha status e quando cresce na vida, se separa de Whindersson. E pra melhorar, começa a namorar logo outro Na minha opinião, foi uma das maiores oportunistas aí dessa geração aí, viu? cara em seguida, o Vitão. Mas por que isso seria o início da queda de Whindersson? Mesmo que ele viva falando em podcasts que não foi nada disso que muitos pensam, que não rolou traição nem nada de errado, curiosamente, dali em diante, a vida de Whindersson começou a piorar muito. Nesse momento, ele conheceu a vergonha. Meu relacionamento com a Luísa terminou muito bem resolvido, assim, muito bem tranquilo. O que aconteceu depois foi esse bololô todo. Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era a minha raiva naquela época. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se tem um portal de notícias que vai se beneficiar de uma mensagem vazada, de uma suposição, de uma crítica a você, acredite, eles não vão pensar duas vezes e vão fazer. Se você, quem você é,
o que você já fez de bom. Tudo que importa é a sua polêmica. De polêmica em polêmica, o Whindersson passou a ser o corno manso da história. Parece algo engraçado, mas as coisas foram ficando cada vez mais... E página de fofoca hoje não tem limite nenhum, cara. Eles metem, às vezes, umas fake news, umas mentiras aí que prejudicam outras pessoas aí de uma forma... Foi que nem o caso da menina lá que expuseram lá, que falaram que o Whindersson não está tendo conversas com ela, não estavam tendo, foi uma montagem feita, achou que outras páginas aí jogaram isso com massa, até o momento em que a menina não aguentou a pressão do que tava sofrendo ali e acabou, né, tirando a própria vida. E essas páginas não tem punição nenhuma, tá? Simplesmente elas não tem punição nenhuma. Pesadas pra ele. Sua vida amorosa sempre era sabotada de alguma forma por alguma página de fofoca. Uma menina chamada Jéssica chegou a morrer por fim na sua própria vida graças a páginas de fofoca que inventaram uma relação entre ela e o Whindersson que nunca existiu. O Whindersson ainda podia ter dinheiro, mas pouco a pouco todo o resto foi se desmoronando. Apesar dele não confessar com essas palavras, dá pra ver que o sentimento de humilhação foi sendo alimentado cada vez mais. Em 2017, teve a primeira crise de depressão. Após um novo período depressivo, em 2019, conversou com o Fantástico. Eu tô passando por uma coisa que eu não sei o que é. Este ano, ele se internou numa clínica de reabilitação. Você tava nessa internação por quê? Por causa de dependência mesmo, assim. De que? De álcool? É, de álcool. Uhum. O filho do casal, João Miguel, nasceu de 5 meses e não resistiu, 5 meses e meio, não resistiu. Agora, pela manhã, veio a confirmação da assessoria de imprensa, um momento muito... Cara, isso aí é foda, tá? Ainda mais um cara que ele sempre quis uma família, né? E realmente é um baque muito forte, imagino eu. Triste para esta família, os nossos sentimentos pro Whindersson. No dia 31 de maio de 2021, o Whindersson perdeu seu filho após nascer de uma forma prematura. Só quem já passou por algo assim tem uma noção da dor, da derrota que esse momento foi para sua vida. Ali, o Whindersson conheceu o fundo do poço. Ele percebeu que a vida é injusta. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você ainda assim pode ser humilhado, pode perder tudo. Ele mesmo conta que se afundou na depressão, piorando cada dia mais o seu quadro. E uma coisa vai levando a outra. Com a depressão, veio as drogas, veio o vício. O cara começou a perder o controle da própria vida. Como uma pessoa que faz tantas pessoas felizes, que ajudava financeiramente e das outras mais variadas formas possíveis, como pode um cara como o Whindersson, que saiu do zero e foi um dos poucos influenciadores que realmente mereceu sua fama, cair de uma forma tão miserável e vergonhosa assim? Uma antiga parábola chinesa conta a história de um homem muito rico que descobriu o verdadeiro valor do dinheiro da pior forma possível. Esse homem era saudável, vivia uma vida boa e tinha uma família linda com sua mulher e o seu filho que mais amava nessa vida. Certo dia, seu filho ficou doente, seu estado foi piorando cada vez mais. O menino foi sofrendo e o homem muito rico pagou os melhores tratamentos e médicos para tentar curar a criança. Até que em seu último dia, já com seu filho nos últimos suspiros, o homem implora ao médico para que ele faça alguma coisa, que ele teria condições de pagar todo e qualquer remédio do mundo para ele. Então, o doutor dá um tapinha em suas costas e diz: "Parabéns, o senhor descobriu o verdadeiro valor do dinheiro. Ele não vale nada. Seu filho, infelizmente, está morto." O Whindersson... É isso. Tem situações em que o dinheiro não resolve exatamente nada. Mesmo com o pouco que eu tenho hoje, que pra mim acaba sendo muito, né, por tantas coisas por tantas situações que eu já passei. Tô feliz, cara, só por estar com minha família, né, ter minha filha que mora comigo, tem um filho meu que não mora comigo, mas tá bem, tenho minha esposa. É isso, cara. É isso. Se internou em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. Mesmo sem merecer passar por tudo isso, ele ainda teve que aguentar todo tipo de zoação e humilhação. Afinal, como muitos pensam, ele é uma figura pública. Agora, depois de toda essa história, como alguém ainda poderia achar que essa sua queda seria algo merecido ou satisfatório? Como alguém ainda poderia colocar o dedo nas feridas mais dolorosas de Whindersson com o intuito de humilhá-lo ainda mais? É aí que a história dele e de Nicolas Ferreira se cruzam. Parte 3. Ódio. Realmente, cara, o Whindersson, ele se perdeu completamente. Ele se entregou lá pra uma menina que desvirtuou ele da igreja, desvirtuou ele dos princípios, do caráter que ele tinha, e hoje ele se tornou isso. Um drogado, um viciado, que vive sozinho, problemático e que vive toda hora tentando... É alvarenga, na verdade, né? Eu não sei se eu falei o nome certo. É alguma coisa alvarenga, né? Usar nas redes sociais. Nada a ver, hein, Whindersson. Vocês estavam numa trocação justa, hein? Vocês estavam numa trocação justa, certo? Você fez o Nicolas pensar em participar do homenagem e do nada você me solta essa? De graça? Morra como um herói ou viva tempo suficiente para se tornar o vilão. Na Bíblia, Jó era um cara extremamente rico e bem-sucedido que literalmente do nada começa a ser tentado pelo coisa ruim. Deus permite que o coisa ruim tire suas riquezas, mate dolorosamente toda a sua família, o aflinja com doenças e faça ele conhecer
ser o fundo do poço. Mesmo com tudo isso, Jó permanece temente a Deus. Seria o Whindersson Nunes o Jó da modernidade? No dia 13 de setembro de 2025, o Whindersson e Nicolas Ferreira começam uma discussão que você tanto ouviu falar essa semana. Para muitos, esse foi algum dos problemas que anunciam a decadência desse artista. Porém, essa é só a ponta do iceberg. Até porque, nesse caso, ambos estão errados e certos ao mesmo tempo. O Nicolas tá certo em mostrar que Felipe Neto falou um monte de merda dos Estados Unidos e também acho. Tava lá na maior hipocrisia da vida. Mas aí você pensa, o Whindersson também tá certo de criticar o Nicolas por conta disso. Afinal, o cara é um deputado, pago com o nosso dinheiro, deveria estar trabalhando ao invés de ficar monitorando quem posta o que no Twitter. E aí, na discussão, você pode concordar com um, discordar de outro, ver os infinitos vídeos que saíram dessa suposta treta essa semana, mas nada disso importa. Se você percebe bem os outros tweets de Whindersson, você percebe onde está o problema. Ok, digamos que o Whindersson tenha razão na discussão com o Nicolas, mas em poucos dias, o cara fez um speedrun de respostas. O cara pegou uma pilha de toda e qualquer zoeira relacionada ou não a ele. Foi isso que eu falei, que eu vi lá. Eu fui no Twitter dele pra caçar essa briguinha dele com o Nicolas pra gravar o vídeo, moleque, e me deparei com a caralhada de bateção de boca dele respondendo a um monte de gente ali, dentre famosos e a maioria anônimos, né? O bicho simplesmente tava chutando o balde mesmo e é isso. Mas tá tudo certo, o cara é livre pra comentar o que ele quer nas redes sociais, e isso é realmente verdade. Porém, se pergunte, por que o Whindersson fez isso? Por que ele se enfiou em tanta briguinha ou indiretinha besta de Twitter, ainda sendo uma das maiores celebridades do país? De fato, não dá pra saber o que passa na mente do cara. Porém, os sinais de que ele não tá bem são claros, e isso é um prato cheio no momento de uma tensão política em que vivemos atualmente, onde qualquer faísca vira um incêndio. O que torna a queda de Whindersson tão humilhante e satisfatória para algumas pessoas mora exatamente aí. Aquele que era visto como um símbolo de superação de um cara que seguiu o caminho certo, justo, segundo eles, sendo humilhado não só pelos problemas da vida, mas também se corrompendo cada vez mais para uma espécie de lacração, uso descontrolado de drogas e polarização política. Pois é, cara, é isso. O bicho tá se afundando, o bicho tá indo pra um caminho totalmente torto. Provavelmente deve estar dentro dessas coisas que ele comentou e eu comentei já no vídeo também, de que, pô, o bicho já chegou num nível, assim, de vida que no qual ele pode ter o que ele quiser, né? Se ele não quiser nem trabalhar mais, ele não trabalha, ele faz as coisas ainda porque provavelmente ele precisa. Eu não falaria hoje em dia nem somente porque gosta, eu acho que é porque ele precisa, porque provavelmente isso deve ocupar ele, porque sem os shows dele, sem as músicas, né? Que ele também faz música, tal. O cara é um multitalento, mas sem ele fazer essas coisas, o cara bota fé que ele vai ficar num vazio tão grande que é perigoso ele fazer merda pior ainda, né? Então que ele continue, pelo menos, se alimentando da sua arte, né? Cara, mas é isso. Eu acho que ainda não foi realmente de fato da queda do Whindersson Nunes, mas ele está numa ladeira grande aí, velho. Ele entrou num tobogã que tá descendo, o cara tá descendo. Eu acho que se ele não mudar, realmente não repensar aí, ou ele para de uma vez, né, com rede social, vive sua vida tranquilo, ou faz seus shows, pode já fazendo seus shows, tudo certinho, lógico, né, fazendo suas coisas, mas larga a rede social, larga principalmente o Twitter, ou o cara vai entrar numa situação aí que talvez não tenha volta depois, né? É isso, mas essa é a minha opinião, quero saber qual a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa seu like e se inscreva no canal. Vou deixar na descrição aqui o link do canal aí do Logos, né, o cara posta uns vídeos muito da hora lá mesmo, eu gosto de assistir muitos vídeos que ele posta. Então é isso, até o próximo, fui.